Fala galera, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o primeiro podcast de histórias de engenharia gravado numa mesa de sinuca. Até que me provem o contrário, ninguém me provou ainda. Eu sou Fernando Guimarães, um dos sócios da RN+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural do Brasil. E eu estou aqui com Caio Aguiar, meu amigo engenheiro e host desse podcast comigo. Olá, pessoal. E hoje, Caio, a gente vai falar sobre formas de madeira, o berço da estrutura, né? A gente vai entender a visão de quem faz o berço da estrutura aqui hoje. Exatamente. A gente está aqui com dois convidados ilustres que, na verdade, eles fazem o projeto da forma de madeira. É algo extremamente específico e eu acredito que vai ser uma coisa assim muito diferente para todo mundo que está assistindo a gente. Então, apresentar aqui os nossos convidados, a gente está aqui com o Fábio Mendes, que ele se formou em Engenharia Civil em 2015 na Uninove. Ele já tem 9 anos de experiência em projetos de forma e também de armação de estrutura de concreto. Quanto à parte dos hobbies, a gente fez uma brincadeira aqui, né? O Fábio, ele é um cara muito atlético, vocês vão ver. Ele é praticante de tiro esportivo, né? Não competitivo, né? Apenas por hobby. Ele pratica pesca de vez em quando, né? De vez em quando o Thiago arrasta ele para ir junto. Ele também confessou aqui pra gente que ele é financiador de academia e pretende um dia virar acionista, né? Já que ele não vai, né? Comprar algumas cotas aí da Smart Fit, quem sabe. E nas horas vagas ele tenta apreciar um pouco a família, né? Esposa, os filhos. E, como um bom brasileiro, um churrasco, uma cerveja. Sempre. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco aí da nossa história, do nosso conhecimento com vocês e agregar aí também para o pessoal que assiste. É muito importante. Maravilha. Prazer é nosso, Fábio. Isso é muito bom. Obrigado. E a gente está aqui também com o Thiago Ossamo, para não ser certo? Isso aí. Thiago Ossamo, ele se formou em Engenharia Civil também em 2015 na Uninove. Ele tem um pouco mais de experiência, ele tem 13 anos de experiência com projetos de formas de madeira. E no tempo livre, né, ele também é um cara muito atlético, ele é pescador. Pena de quem tá vendo pelo Spotify, né? Solta pipa. Então ele também tem assim, os momentos lá de família, de apreciar com o filho, a esposa, o famoso churrasco e a cerveja, né? Pode faltar. E em 2017, eles se juntaram para fundar a Ossamo Engenharia de Projetos, que é uma empresa focada exclusivamente em projetos e consultorias de formas de madeira, mas também desenvolve projetos de cálculo estrutural em concreto armado. Esse vai ser um bate-papo muito diferenciado. E eu já vi que os caras têm muita história para contar, viu, cara? É porque já teve aqui um pré-podcast com o pessoal da RM. E agora a gente está com uma cultura diferente. Todo convidado que vem aqui, a gente tem um presentinho. Oh, que legal. Aqui, ó. Obrigado aí. Obrigado. Uma recordação aí desse Pode momento abrir, que a gente pode está abrir. tendo. Pode Fica à abrir, vontade. pode O abrir. pessoal que só Porque ouve pelo presente. Spotify, Mas tem que falar que é legal e tal. Não, quem ouve pelo Spotify pode ir no YouTube conferir também. Exatamente. Sensacional. Todo mundo faz cara de, nossa, que legal esse presente. Da hora. Não, legal mesmo. Show. A gente já vai colocar nos nossos móveis novos lá e tudo Como mais. eu falei, a gente tem um pé de jabuticaba lá dentro, tem um bambu também. E a Os gente caras vai- têm um pé de jabuticaba dentro do escritório. Essa é nova. Às Você vezes pode fazer. o pessoal para lá e come uma de vez em quando, porque tem um sofazinho do lado e tudo mais. É bem legal. Bem legal. Não, a gente precisa conhecer Vamos o lá, escritório. vamos lá, A mesa de vocês sinuca estão já é diferente, mas agora o pé de jabuticaba é mais ainda. Né? Mesa de bem sinuca a legal. gente ainda não tem ainda. o pessoal diferenciando em vários aspectos. A gente come fruta também quando o pezinho de jabuticaba lá. Tem alguns hábitos saudáveis, né? De vez em Sim. quando. Nem só de churrasco, cerveja, vive homem. Né? E vocês então estudaram juntos. Sim, a gente Então, conheceu na aí. faculdade. Você vê que vocês têm hábitos parecidos, conservaram essa amizade até a época que vocês foram empreender. Sim. Isso. Eu tenho quase certeza que foi no momento de pesca, churrasco e cerveja que eles tiveram essa ideia. Depois de algumas garrafas de cerveja, falou, vamos abrir uma empresa? Foi mais ou menos assim? ou Pior não? que começou eu pedindo uma vaga de estágio pra ele e ele comendo uma coxinha e tomando uma coca no intervalo da faculdade.
Aí ele falou, cara, ano que vem eu vou abrir uma empresa, aí você vai trabalhar comigo. Porque a vaga ele não conseguiu para você. Não. Foi em 2012 isso daí. Aí daí ele... Em 2013 eu consegui, não por intermédio dele, né? Mas eu consegui um estágio em escritório de cálculo estrutural. Então, eu trabalhei 4 anos nesse escritório e os projetos que eu fazia era complementos pro dele, porque Sim. ele fazia parte de projeto de forma de madeira e lá a gente acabava trocando figurinha. E estudava na mesma sala. Só que a ideia ficou meio que adormecida por uns anos. Aí em 2015 ele entrou em contato comigo de novo, a gente já não estava mais na mesma sala, mas aí ele conversou, falou, vamos abrir um escritório e tal, aí foi demorando e a gente sempre, para amadurecer a ideia, a gente foi conversando no bar, em frente à faculdade. Isso foi quase um ano, sempre, toda sexta-feira era bar, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos... Reunião de negócios. Isso, reunião de negócios. Isso. Vamos tentar pôr o plano em prática, o que a gente faz, e começamos a estruturar a ideia, né? Tinha uns colegas da faculdade que eu falava assim, fica de olho aqui na minha mochila, que eu vou ali resolver uma parada e já volto. Hoje esses colegas meus que eram do grupo da faculdade, eles falam assim, pô, parada legal aquela que você resolveu, hein? Porque, tipo, a gente tá indo hoje, já tá encaminhando bastante. E muitos deles a gente projeta para a empresa que eles trabalham, né? Então isso é bem legal. E às vezes você vai nas reuniões de negociação, você acaba encontrando um colega da faculdade lá. Que legal. Isso é uma coisa muito legal da engenharia. Eu tenho amigos, obviamente, que não estudaram engenharia, né? Também. E eles comentam isso aí, porque... Você fez ADM, estudou administração e tal. Você vai trabalhar numa empresa, na área de vendas, outro na área financeira, outro no marketing, enfim, às vezes acabam nem se cruzando. Agora, o pessoal que estuda engenharia se cruza muitas vezes, vira um cliente, fornecedor, parceiro, né? Então a gente acaba carregando as amizades. De alguma forma acaba se cruzando. Sim. O mercado ele é muito grande, mas em algum momento você vai cruzar com um conhecido. Cara, mas então vocês começaram a empresa logo que se formaram? Foi, basicamente. Né? Mas se formaram. Sim. Vocês estavam em empresas diferentes? Sim. Como é que foi? Porque essa história é boa, que eu já sei que é boa. Eu estava no escritório de cálculo, tinha encerrado meu contrato de estágio, eu continuei como projetista, né? Lá nesse escritório, aguardando uma oportunidade para subir para engenheiro. Só que tava meio de uma crise, né? A gente, 2016, começou em 2014, foi terrível. Tá bem ruim. Caiu bastante a construção civil nesses 3 anos seguintes. E daí, nada de aparecer a vaga, foi quando o Thiago entrou em contato de novo e falou, poxa, vamos seguir com essa ideia para frente. Cálculo estrutural e forma de madeira, tá tudo junto. Sim. Entendeu? Porque continua aquela coisa, uma complementando a outra. Só que a coisa não é tão simples, né? E aí vocês montaram, depois de várias reuniões no bar ali. Sim, e tal, aí começaram... A gente começou a pôr a ideia em prática, não sabia nada, a gente não conhecia, não sabia como é que era entrar, fazer começar um negócio desde o início, assim, com a ideia de nome, o que precisa criar, cartão, logo, não sabia fazer nada. A gente realmente falou, vamos tentar. E a ideia do nome foi por quê? Então, o nome foi mais porque, assim, a gente sentou, o que a gente faz? Aí a gente pensou em diversos nomes, mas nenhum a gente falou, pô... Aí o Fábio, com a ideia criativa dele, ele falou, pô, vamos colocar o Sama? Eu falei, podemos, você que sabe. Ele, mas por quê? Ele, o Sama é japonês, passa credibilidade, é algo legal, acho que o pessoal... É difícil de falar, mas depois que fala uma vez, decora, né? Então fica um nome marcante. Já associa como o nome de uma empresa internacional. Então. Aí a gente falou, pô, beleza, o nome a gente já tem, agora vamos começar a buscar. Aí a gente começou a falar, o que a gente tem de experiência? O nome foi suficiente para conquistar os clientes no começo ou não? Não. Desde o princípio eu sempre fui muito chato com relação a nome, logo, tanto que as cores, tudo tem um significado, entendeu? E daí, assim, o nome era a única coisa, o restante eu já tinha achado tudo, já tinha conseguido tudo, eu tinha entrado em contato com empresas de marketing para desenvolver o logo e tal. E o nome era o que estava impactando. Aí daí a gente sentou, falando, colocar as siglas, as iniciais dos nomes e tal, e não tá legal isso aqui, o negócio não tá, o nome não tá rolando. Tipo, dar um nome pro filho, né? Pro filho a gente joga nas costas da esposa, né? Ela que escolhe. Mas assim, aí ficou naquela, né? Falei, poxa, e aí, o que vamos fazer, né? Aí eu falei, pô, o Thiago que começou com essa ideia, se eu ficar rico eu vou continuar grato a ele, entendeu? Se eu ficar pobre, eu ponho a culpa nele. Aí eu falei, poxa, o Thiago começou com essa ideia, vamos colocar o nome dele.
e já pensando no comercial, né? Falei, poxa, engenharia, pra você entrar nesse mercado é difícil. Então vamos pensar vamos ver o nome dele, que a gente já mata 2 coelhinhos aí com uma palavra só, né? Homenageia ele e nome em japonês ali já dá uma credibilidade melhor, vende mais, né? É visionário. Aí a gente foi, eles toparam e daí a gente seguiu com esse nome. E foi fácil no começo ou não? Não, nada. A gente passou um tempo trabalhando home office, né? Porque não tinha grana. Começou sem escritório, então. A gente começou na minha sala do apartamento que eu morava. E aí a gente começou a tentar buscar clientes da maneira que a gente pensou, né? Ligar, mandar e-mail, tentar se apresentar, bater na porta de obra, a gente bateu em diversas e assim, nada dava certo, né? Inclusive, e com quem que você prospectava inicialmente? Com os projetistas de estruturas, com as construtoras? Na verdade, a gente não sabia com quem fazer, então a gente realmente entrava no mercado, entrava colocava lá, dava um Google lá, colocava o nome, colocava empresas de construção, começava a buscar e selecionar. Ia ligando um por um, aí passava de carro num lugar, tem uma obra, parava o carro, já encostava, batia lá, tentava contar de alguém até tentar dar certo alguma coisa. Só que para empreender, a gente, só para contar a parte de empreender, né, nada é fácil, né, mas empreender, às vezes as pessoas acham que é fácil, né, então assim, a gente teve vários processos para chegar onde a gente está hoje, a gente ainda está muito novo ainda, a gente quer ir muito mais longe, mas assim, a gente teve várias dificuldades, como a gente relatou no começo aqui, eu sou casado, né, minha esposa estava grávida, eu tirei ela do trabalho que eu conheci ela lá dentro, morando de aluguel, eu falei, vamos fazer, vamos tentar a loucura. E junto com o Fábio, acreditando no sonho também, não muito consciente, eu acho, na época, eu falei, não, vamos tentar, vamos fazer. E aí a gente começou a tentar fazer tudo, mas sem muita experiência, sem ninguém para te ajudar, porque a gente também não tinha com quem contar. E a família também não apoia, então, porque não acredita, acha que é loucura. Prefere a segurança, né? Até porque é uma falsa segurança que a gente fala, né, hoje. Eu até falo que a gente tem que educar nossos filhos de uma maneira diferente, porque empreender, todo mundo tem que fazer, e todo mundo faz, na verdade, porque a gente tem que se vender em qualquer lugar. Sim. Então, empreender nada mais é que você se apresentar legal, você conseguir mostrar o seu produto, que é você, se vender. Até dentro da própria empresa, né? O intraempreendedorismo. Até dentro da própria empresa. Até mesmo trabalhando numa empresa registrada, você tem que empreender naquele negócio, porque você tem que dar o melhor ali. Mesmo que você não fique ali, você vai para outro. E aí a gente começou a buscar, e aí, primeiro, a gente começou a fazer orçamentos, apareceu algumas coisinhas e a gente foi fazendo orçamentos, e coisas bem relevantes, coisas assim que não davam resultado, a gente não conseguia fechar, até que a gente deu uma primeira paulada, né? Posso falar esse termo, a gente fez um orçamento para uma empresa e a gente pôs um preço muito alto, o cara ligou pra gente e falou, vocês estão fora da realidade. Aí a gente começou a entender que o mercado não era assim, com o preço que a gente escutava. Sim. E a gente também não tinha experiência, eram pessoas novas e a gente começou a perceber. Aí o Fábio, com a parte estrutural, ele conseguiu fechar um primeiro negócio. Eu morava na Zona Norte, ele na Zona Sul. E todo dia ele tinha que atravessar a cidade para encontrar lá e a gente tentar fazer funcionar. E aí a gente falou, não dá mais. E aí ele conseguiu fechar, por isso que a gente fala, tudo na nossa empresa foi no momento certo. Na hora que a gente começou a falar, putz, tá difícil, tá complicado. Aí ele conseguiu fechar um projeto mínimo, preço muito baixo. Mas que a gente falou, acho que dá pra gente alugar um lugarzinho pra gente... Pelo menos paga o aluguel. Ficar lá, um mês. Mas nós estamos falando de 500 reais. Aí agora eu acho que você pode trazer esse número. Contar essa parte. Essa parte aí, assim, os 5 primeiros meses a gente ficou home office. E a gente viu que home office a coisa não tava ligando, porque assim, a gente ligava, cara, a gente precisa estar junto para juntar essas energias aí e fazer fluir. Aí eu passei pro apartamento dele, saía da Zona Sul e ia pra Zona Norte, todo dia de moto. Aí ficava lá umas 3 horinhas, só que assim, era uma coisa que era a casa dele, a intimidade dele, não tava, não tá legal. Aí falou, vamos alugar uma sala? Aí começamos a procurar tal, achamos uma sala lá em Pinheiros, né? 500 reais? Por 500 reais, mas num prédio antigo. Um achado, hein? Achado. Mas... E assim, foi um dia que choveu muito, eu falei, dane-se, eu vou. Peguei a moto, botei a capa de chuva e fui. Achei a salinha, tem um vídeo gravado até hoje. Achei a salinha, olhei, mandei o vídeo pra eles, falei, dá uma olhada aí, vê aí. O que você acha? Não, tá boa. Não tinha ar-condicionado, 12 metros quadrados, o banheiro era do lado de fora, não tinha cortina. Depois nós passamos na Calunga, aí alugamos essa sala, né? Assinamos um contrato de 2 anos e meio e só tinha um dinheiro de 1 mês de aluguel. Fomos na Calunga, compramos 2 pacotes de cartolina e uma fita crepe, voltamos e colamos no vidro lá. Era a cortina. Era a cortina.
ficamos nessa sala aí apareceu o primeiro, daí a gente começou a fazer outros projetos pequenos. A gente tinha um terceiro sócio, era eu, ele e mais um, que fazia projetos elétrico e hidráulico, e depois ele se desligou e tal. E por muito tempo esses projetos elétrico e hidráulico ajudou a gente bastante. Aí depois tomou rumos diferentes, né? Mas assim, ajudou bastante no começo. E daí a gente foi trabalhando junto, até chegar um momento que a gente teve que começar a pegar obra para fazer, porque não dava. E que não era a ideia de vocês, nada, né? Era uma questão de sobrevivência. Porque não tinha como a gente se manter, ninguém dava oportunidade para nós. Não tinha nenhum projeto de forma ainda para fazer. Aí o que pintava, vocês pegavam? Pintava, a gente pegava, porque tinha as contas em casa, tinha a conta nova, né, que a gente tinha assumido, aluguel e tudo mais. Enfim, daí a gente ficou 6 meses só nessa sala, porque aí a coisa começou a mudar muito rápido, né? Começou a entrar, mas nada de salário. Isso aí é uma coisa que eu sempre fiz, a parte administrativa da empresa. Só pagando os custos até então. Até aí vocês não tiravam nada. Esse aqui, às vezes, ele chega pra mim e fala, eu tô precisando de uma grana. Aí eu falei, Aí ele, pô, tal, não sei o quê. Manda um e-mail pro RH. E aí eu também, né? Aí, porque assim, é uma coisa que a gente sempre conversou desde lá do boteco lá, era planejamento. Sim. Financeiro, tudo. Cada passo tem que ser muito bem estudado. É certo, alguns que tem que ser na loucura mesmo, mas essa parte financeira é o que dita o mercado, é a sua permanência no mercado. Exato. E daí, assim, nada de salário, só pagando as contas, mas isso pra mim já era algo que foi, poxa, a gente já tem um espaço físico, a gente já tá começando, e foi aparecendo. O negócio se sustenta, né, sozinho, não dá ainda resultado, um lucro, mas ele se sustenta. Já tá começando a sobreviver. Aí, assim, 6 meses depois a gente alugou 2 salinhas do lado da nossa, que essa pessoa que comprou lá se tornou um grande amigo nosso hoje, um grande amigo da gente. E... Joel Canes, posso falar aqui? Pode. Ele é um grande amigo nosso e com certeza ele vai ouvir esse podcast aqui. Legal. E daí ele fez um preço bem acessível pra gente no aluguel e tal, e virou um grande parceiro. Daí a gente contratou o primeiro funcionário, pagamos e nada de salário até agora, tá? Isso já tinha mais de um ano. Pagamos o salário dele por meses, aí com 1 ano e pouco mais ou menos a gente conseguiu ter o nosso... Começar a tirar salário. Tiramos... Por 2 meses. Voltamos a ficar sem salário de novo. Porque assim, não tinha, ainda era pouco trabalho, né? Aí começou a entrar os projetos de forma. Tá, aí começou o jogo virar. Aí a coisa começou a virar. No segundo ano de empresa a coisa começou a virar. É muito legal essa história de vocês, porque às vezes o pessoal acha que a gente abre a empresa, começa a bombar e vê onde a gente está hoje, né? Os clientes que a gente tem, quanto a gente vende, quanto a gente fatura, mas o começo, dificilmente, ele vai ser tranquilo, vai ser fácil. Tem muitas histórias assim. E isso mostra persistência, cara. Eu sou fã de empreendedorismo por conta disso, dessas histórias. E vocês mostraram aqui, cara, a persistência que vocês tiveram. Mais de 1 ano, então, ali, carregando um negócio, acreditando no negócio, mesmo ele mostrando muitas vezes que tem um risco que talvez não possa dar certo. E acho que quando você fica um tempo assim, outras pessoas vêm e começam a achar que não vai dar certo, né? Começam a questionar aquilo lá. Ainda mais no momento de crise, né? A gente também viveu essa crise aí. Falei, cara, você é louco, abrir uma empresa agora na crise, né? Então começa a questionar e você fala, pô, será que eu mantenho isso aqui? E vocês continuaram, persistiram e até que o negócio começou a virar, né? Sim, você tem que confiar em você, né? Porque é que nem eu comentei no início, Thiago, assim, a minha dificuldade era muito grande. Eu tinha minha esposa grávida, tinha acabado de nascer meu filho. A pressão bem maior. Eu não tinha, morando de aluguel, não tinha condições de arriscar tanto. Mas eu falei pro Fábio, dá certo, a gente tem como fazer, como a gente está fazendo hoje com vocês. É a primeira vez que a gente está ouvindo falar sobre forma do jeito que a gente vai falar com vocês. Não é um mercado que é conhecido, mas que a gente quer que se torne muito conhecido. Sim. Então, assim, porque é uma coisa muito importante. Então, assim, a gente acreditou e acredita e a gente fala para todo mundo que a gente conhece que empreender é a melhor coisa que você pode fazer da vida. Só que, assim, quando você pensar em desistir, não desiste, porque você vai conseguir. Porque todo mundo vai falar contra e poucas pessoas, assim como o Fábio comentou do Joel, que é um cara sensacional pra gente. A gente fala assim que para dar certo a gente precisa trabalhar muito, com certeza. A gente precisa contar com sorte também, porque sem sorte também você não consegue. E a gente precisa ter pessoas boas do seu lado para você conseguir seguir. Então, assim, a gente tem... É claro que no início, eu falo assim, da minha família inteira até a gente brinca.
Meu pai foi uma pessoa que incentivou muito. Meu pai e o Joel são duas pessoas que sempre incentivaram. O que está em torno, as pessoas acabam não incentivando porque colocam os medos deles nas pessoas, nos filhos, na gente, no geral. Sim. E aí você não consegue... Aí você começa a falar, pô, será que eu tô? E começa aqueles questionamentos. Aí quando começa isso, eu falo, Fábio, começou a questionar, cara, esquece, vamos, vira a página, vamos para cima, vamos mudar. E foi onde a gente começou a buscar parceiros e tudo mais para poder entrar no mercado de forma. A gente sempre teve isso em mente, que sozinho a gente não ia conseguir. A gente precisava buscar pessoas que acreditassem no que a gente estava fazendo e que a gente conseguisse passar essa confiança no que a gente faz. E hoje a gente tá estabilizado no mercado, temos bons clientes, a gente trabalha com parceiros e graças a Deus a gente evoluiu muito do que a gente estava desde a primeira sala, né? Hoje a gente brincou, a gente tem jabuticaba dentro do escritório, então já dá para imaginar que ele não é gigante, mas ele também não é um escritório. É um símbolo de prosperidade, a jabuticaba. Não é gigante, mas só te cortando rapidinho, é 1/3 do andar hoje. Sim. Legal. Entendeu? Então, para quem ocupava uma salinha de 12 metros Na Faria Lima, né, que vocês falaram. Sim, paralela da Faria Lima. Faria Lima. Hoje era 12 metros quadrados, hoje é 75 metros quadrados. Nossa, tá ótimo. É 1/3 do andar do mesmo prédio. Uhum. Então, como o Thiago falou, a gente saiu, a gente sabia projetar, mas a gente não sabia vender. Sim. A gente não sabia... É a grande dor, né? Vender o seu serviço. Sim. E aonde a gente vai bater, entendeu? O primeiro orçamento, como o Thiago falou, ficou uma coisa surreal. Nem o projetista mais conceituado do mercado hoje cobrava o que a gente cobrou. Só pra você ter ideia que nem o orçamento a gente sabia fazer. Entendeu? Então tudo isso a gente vai aprendendo. Só que o que você não pode é ter medo de tentar e passar vergonha que às vezes você vai passar. Sim. Como eu já passei em mesas de reunião, de estar ali tentando vender uma coisa que às vezes você está falando algumas besteiras porque você não tem um conhecimento 100% daquilo ali. Uhum. Mas daí você volta e fala, cara, onde que eu errei? Que isso é uma coisa que a gente sempre teve. Nas reuniões que a gente sempre vai junto, hoje não mais, né? Você vai numa, eu vou em outra, a gente quase não anda mais junto nas reuniões, mas no começo ia muito. Fica atento no que eu tô falando e vice-versa. Se você perceber que eu falei alguma coisa errada, você me avisa, que aí eu melhoro, entendeu? Pra gente sempre ir se moldando, Cara, legal isso. Então, isso aí é uma coisa que ele chegar e falar, Fábio, você falou isso aí, cara, não tem nada a ver, tá errado e tal, e vice-versa. E daí a gente sempre foi melhorando isso daí e você vai se construindo. Então hoje a gente faz um orçamento extremamente detalhado, que o cliente na hora que bate o olho hoje eu faço reuniões onde eu abro o projeto de estrutura para o cliente ver e eu aponto para ele aonde que eu analisei, porque a gente analisa elemento por elemento estrutural. E dali eu falo para ele, esse elemento teu aqui, você usa aqui no pavimento ali, entendeu? Então é um orçamento que quando você pega para comparar com o primeiro, eu poderia muito bem ter falado, pô, errei pra caramba, virar as costas e ter parado, entendeu? Uhum. Hoje, 5 anos depois, os nossos orçamentos hoje, não é porque é nosso não, mas a gente ouve muito do cliente, fala, pô, de vocês são sensacionais, estão bem detalhadinhos. Que legal. Mas cara, você tem que começar pra você... Ninguém começa perfeito. Na verdade, tem uma frase que falam muito aí, que é quando começa perfeito, começou tarde, né? Porque a ideia é você começar o seu negócio com os desafios, com os erros que você vai comentando, você vai ajustando. Só que o segredo é ajustar rápido, melhorar rápido para você chegar lá, ter o retorno o quanto antes, né? Mas hoje, então, cara, vocês saíram daquela salinha de 12 metros, estão com uma sala maior, aumentaram a equipe, atendem grandes construtoras incorporadoras, algumas a gente compartilha, né, o mesmo cliente. Sim. Vocês olham o nosso projeto, convivem com a gente aí, olhando o nosso projeto de estrutura. E quantos, vamos falar em números aí, quantos metros quadrados, vocês têm esse número? Quantos metros quadrados vocês já projetaram? Nós estamos batendo a meta aí de 1 milhão de metros quadrados de forma projetada. Primeiro milhão? Chegaram ao primeiro milhão? Do início da empresa até agora ou só do ano passado? A empresa tem 5 anos, mas formas tem uns 4, né? Porque começou a vingar, né? Um ano foi só batendo, até conseguir o primeiro. E também quando entrou o primeiro... Para entrar o segundo demorou mais. Agora não, agora vem constante. Antes era 1 a cada 3 meses e tal. Agora não, agora é volume assim surreal. Animal. Então chegaram no primeiro milhão, os caras não contam o primeiro milhão em reais, faturamento em metros quadrados. E aí a gente conta em metros quadrados. Tem um valor agregado a isso aí. Muito bom, cara. Bom, vamos falar mais parte técnica agora, Caio? Vamos lá. Só
contextualizar aqui para o pessoal que está escutando a gente e vendo no YouTube, eu não sei se todo mundo está familiarizado com a parte do processo executivo do concreto. O que acontece? O concreto é uma massa, né? A mistura lá de cimento, areia, a brita, que é o agregado fino e o graúdo, água e às vezes vai mais alguns aditivos. Vem aquela massa e como é que a gente vai dar o formato final do concreto? A gente tem que botar o concreto dentro de uma forma. A forma mais tradicional do Brasil é a forma de madeira, que é o que vocês trabalham. Então, por isso que eu brinquei no início do podcast que a forma de madeira é o berço da estrutura. Então, eles projetam o berço do que a gente projeta. Exato. Então, são assim, trabalhos complementares. Então, vamos lá. A forma de madeira, acho que é muito diferente para as pessoas saberem que existe um projeto para a forma de madeira. E aí eu já queria começar com essa pergunta. A forma de madeira sempre vai ter um projeto ou em algumas obras é o próprio carpinteiro que vai lá e manda bala? Então, não, nem sempre vai ter um projeto, mas a necessidade do projeto está relacionado à economia do material, né? E, consequentemente, à parte financeira. O concreto armado se faz há muito tempo e antigamente não se fazia com compensado e tal, fazia com tábua mesmo. Então você não tinha uma qualidade no concreto, na aparência ali do concreto. E daí e no próprio reuso desse material, né? Porque você usa ele uma vez, você pode estar usando ele mais vezes. E o compensado também, você pode ter aí de até 15 reutilizações dependendo do compensado. Então, a necessidade de se ter um projeto é porque nós, na verdade, fazemos uma análise global da estrutura. Então, a gente estuda a estrutura desde a saída do bloco, ali da fundação até o barrilete, até a última laje. E com base nisso, a gente analisa todos os elementos, né, pilar, viga e laje, a geometria deles, e daí a gente vai fazendo o reaproveitamento desse material. Entendeu? Então, assim, a importância de se ter um projeto é justamente para você poder racionalizar esse material, né, e, consequentemente, você economizar. E aí tem a questão ambiental também, porque esse material aí, ele é um material processado, é industrializado. Então você vai ter um desgaste menor, um consumo menor desse material e vai economizar mais. No momento atual, que a forma de madeira aumentou demais o preço. Entendeu? A gente estava conversando, quanto que aumentou em um ano? Deu pouco mais de 100%. Cara, mais de 100%, mais dobrou. Mais que dobrou. Em um ano. Quanto que era mesmo o preço? Era 50 e pouco? Tava na casa de 50 a 60 reais, né? O preço médio de 55 o metro quadrado, há um ano e pouco atrás. Hoje está em torno de 120, 130. Cara, absurdo, né? Cresce demais. Assim como o aço, o concreto. Aço e concreto subiram muito também. E aí cada vez mais, né, sempre foi, mas acho que cada vez mais as construtoras agora têm esse desafio de buscar economizar, porque subiu muito, né? Então perde competitividade. Os negócios já foram estudados com uma viabilidade lá no passado, e aí agora vão construir com outro custo, então é preciso pensar realmente em economia. Na verdade, assim, o que eu tenho conversado com o pessoal no mercado aí, eles têm falado assim, Fábio, hoje nossa base de dados não está dando para se usar mais. Entendeu? O cenário atual dos últimos 12 meses, ele mudou tanto que a gente está tendo que construir uma nova base de dados com relação à situação atual do mercado. Aço, concreto, alumínio, cobre e a madeira em si. Né? Então, eles não estão conseguindo mais ter parâmetro, porque antigamente o cara trabalhava por amostragem, né? Pô, fiz 20 obras. Sim. E por incrível que pareça, a forma de madeira se manteve a esse valor por muitos anos. Por muitos anos. Então, nesses últimos 12 meses, a coisa ficou... Joga tudo fora o histórico. Acabou. É tudo novo. Entendeu? Então, eles procuram muita gente para buscar uma viabilidade econômica para isso. Legal. Então, assim, até tem gente construindo sem projeto de formas, mas só a questão... com carpinteiro. Só com carpinteiro. Mas geralmente são obras pequenas, né? Não. Tem obra grande também? Tem. Muito. Infelizmente ainda tem. Tem bastante gente que ainda insiste em trabalhar... A gente fala assim, que o mundo ideal seria a forma pronta sempre, industrializada, porque realmente...
vai facilitar a obra, vai evitar diversos tipos de risco, vai ganhar prazo na obra, entre outras coisas. Se você não quer fazer a forma pronta, você precisa ter o projeto, pelo menos o projeto. Por quê? Vai ter esse estudo de viabilidade, as análises, o que pode ser reaproveitado, o que não pode, o que a gente pode, na maneira de falar, economizar e até mesmo fazer com que a obra ganhe prazo com isso. Quando você vai para esse último, que seria bater direto com o carpinteiro, aí a gente já fala assim que não é nem um pouco, vamos falar, não é nem um pouco inteligente fazer dessa maneira, porque assim, não tem estudo, o que acontece, normalmente, pela experiência que a gente tem, que a gente já viu e foi em obras que o pessoal bate com carpinteiro direto, eles pegam o projeto estrutural deles, eles tiram as medidas laje por laje, bate e monta. Quando vai para cima, é um outro projeto. Então não teve análise, então não teve, como a gente fala, a gente estuda os projetos. Se tiver como fazer um reaproveitamento, passar a gente chama de costela nas vigas e tudo mais, para poder reaproveitar, entre outras maneiras de fazer, a gente pensa nisso antes. Então, a gente hoje faz muito orçamento, faz bastante projeto para diversas obras, e já nesse orçamento a gente já passa um quantitativo, uma ideia de volume de material que vai ser utilizado. Então, assim, você já sai com uma base para poder negociar, para você poder fechar com o seu carpinteiro que vai bater na obra. A gente faz essa assistência de acompanhar eles batendo esse material, tenta fazer, como o Fábio sempre fala, trazer um pouco da indústria, no caso da fabricação, né, para a obra numa escala menor, para poder, né, tentar fazer com que o processo funcione, né. Então, assim, o melhor dos mundos, forma pronta, seria batida, mas assim, sempre com projeto, até porque o projeto vai facilitar em diversos pontos, tanto na fabricação, como nos reusos, como na montagem, porque a gente briga hoje bastante quando a gente vai para a obra, no modo de falar, né, com o engenheiro, com o mestre, que são nossas frentes, que a gente fala assim como você cuida do seu material de corte, do martelo, de todas as ferramentas, a gente fala, considere que a madeira é uma ferramenta. Trabalhe com ela da melhor maneira, porque ela vai aguentar a quantidade que você precisa. Que é o que a gente vê que não tem muito isso ainda. O pessoal ainda vê madeira, vai desformar, faz da maneira, vamos falar, não qualquer, mas sem muito cuidado, e acaba que desgasta o material, e aí tem reuso. Só que assim, a forma ela vai dar uma garantia, mas assim, da maneira que é utilizada hoje, as garantias não entram, porque são peças danificadas pela obra. Então, por isso que a gente sempre vai para a obra, explica, apresenta, mostra as ideias, como tem que ser feito, para tentar chegar num mundo quase que ideal para poder fazer a obra funcionar. O melhor aproveitamento, né, da execução. Esse detalhe que ele falou, eu sempre falo com meus clientes o seguinte, você tem 3 formas de fazer a tua estrutura. Você compra o material, fabrica essa forma dentro do campo lá mesmo e executa ela lá. Essa é a 1. Não é a ideal, econômica, longe disso. Segunda opção é você contratar um projeto onde vai ter um estudo de viabilidade, racionamento dessa forma, de reaproveitamento, fornecimento de quantitativo de material, e para você poder, poxa, eu vou executar esse segundo subsolo aqui, quanto que eu vou consumir de material? Entendeu? Na primeira opção, você nem sabe, porque não adianta você fazer o levantamento com base em área de contato, que é volume de concreto. Está errado. Porque a forma ela tem travamentos, então ela é mais do que aquilo ali. Então você já vai errar aí, você vai comprar menos material. E ainda o fato de você for executar na primeira opção, o que o teu carpinteiro vai executar, vamos executar esse pilar aqui, eu vou começar por esse pilar, esse outro aqui e esse tramo de viga aqui. Beleza, o cara abre lá o projeto de forma da estrutura, começa a picar a madeira ali, monta lá, acabou. Só que assim, aonde que você vai reaproveitar isso? Entendeu? Da forma que você está fazendo ali também, não tem uma logística, não tem um plano de execução para isso. Então você perde tempo. Só complementando aqui também, quando a gente está fazendo um projeto de forma, a gente pensa até no corte, a chapa, o compensado ela tem 1,22 por 2,44. Dependendo do corte que você fizer, na posição que você fizer, você perde o outro, você não reaproveita o outro lado. A gente leva em consideração até a espessura do disco de corte da serra de bancada, para você reaproveitar melhor, entendeu? A gente calcula o tamanho do painel, peso, para poder ter a logística em campo. Então, se você faz na primeira opção, você não tem nada disso. Sim, acaba gastando muito mais no final, né? Você perde muito material. Tempo e material. Tempo e material, entendeu? E na segunda opção, a gente dá, já é uma opção mais
intermediária, né? Onde a gente faz toda essa análise, oferece uma consultoria, já está com lista de material, já está com tudo mais esquematizado. Não é o mundo ideal, mas é melhor do que a primeira. Agora vem a situação que é a ideal, que essa daí é indiscutível, que é a forma pronta. Isso daí é uma coisa que não tem o que discutir, porque você imagina o seguinte, você não precisa ter serra de banca, você não precisa ter compensado, madeira, não precisa ter nada disso. Né? Um pouquinho ou outro para fazer alguns complementos ali. Simplesmente você vai receber isso pronto e a tua equipe vai lá e monta. Entendeu? É algo muito mais produtivo, você ganha muito tempo. Sim. Então, esse é o ideal da forma de madeira. E vocês fazem todo o projeto e o orçamento com base no projeto de estrutura? Isso. Isso é uma coisa interessante pensar aqui, porque a gente faz o nosso baseado na arquitetura. E muitas vezes a gente também olha muito a visão da economia aqui para o nosso projeto, né? No nosso caso, também o consumo de forma, mas a gente acaba olhando mais até para o consumo de aço e concreto no nosso caso, né? Principalmente o de aço. Principalmente o de aço. E que também subiu muito e é uma preocupação das construtoras. E às vezes a gente faz ali uma conversa, participa de reuniões com um arquiteto para tentar chegar numa solução melhor para o cliente final ali de economia e às vezes é necessário um ajuste na arquitetura. Então de repente o cara, sei lá, diminui o vão ou aceita um pilar em um determinado lugar e aquilo acaba melhorando muito o consumo estrutural da nossa estrutura. Mas para isso acontecer, é preciso que na concepção do produto, não só da estrutura, mas do produto e arquitetura, a gente converse com o arquiteto também. No caso de vocês, cara, é até legal pensar que o nosso projeto de estrutura é base para o orçamento de vocês e o projeto de vocês. Existe também esse trabalho de vocês conversarem com quem está, com o projetista de estrutura para tentar otimizar alguma coisa? Ou com o arquiteto, porque às vezes para mudar na estrutura precisa mudar no arquiteto. Existe essa conversa assim ou não? Então, não existe. Isso que está sendo discutido aqui hoje é a primeira vez que está sendo falado desse assunto. Se você der um Google aí, você vai achar informação sobre forma de madeira, mas não da forma como nós estamos falando aqui hoje, que é racionalização, economia, custo, viabilidade. O que você vai encontrar são questões técnicas, né? De projeto, escoramento, etc. Mas aqui, o que está sendo discutido aqui hoje, não existe. Isso aqui é a primeira vez que está sendo falado. E a comunicação entre essas disciplinas, ela é de extrema importância por conta disso, como você falou. O próprio nome aí, que o Caio berço da estrutura filosofou muito bem aí, ficou sensacional. Porque, de fato, a forma ela molda os elementos da estrutura. Entendeu? Então, como eu estava explicando aqui em off aqui para vocês, essa conversa, essa aproximação dos profissionais dessas disciplinas é tão importante que o produto final ele vai sair mais racional e mais econômico. Então, é de grande valia. E por isso que quando eu propus para o Caio, né, o Caio já de prontidão ali aceitou, foi bem legal, a gente foi amadurecendo a ideia e estamos aqui hoje conversando sobre isso aí. Inédito, então. Inédito. A gente tem que fazer isso aqui chegar, então, em todos os projetistas aí do mercado e as construtoras, então. Sim, e tudo isso viabilizado graças ao Instagram. Sim, exatamente. Então, assim, é uma coisa... Nós dois não somos muito mídias sociais igual vocês, mas... É engraçado que ele chega aqui, a gente conhece. Acho que a gente é influencer. Vocês vão falando aí, né? Eu até comentei com ela, né? Que quando a gente chega, vocês, para vocês somos estranhos, mas vocês para nós não, entendeu? Então, a gente está vendo o vídeo, postagem de vocês, é bem sempre legal. Acompanhando, né? A gente tem que estar sempre acompanhando, porque, como eu falei em off também, a gente tem que se espelhar em quem está dando certo, né? Então, a gente vê vocês, vê onde vocês estão chegando, a estrutura que vocês estão montando, e como eu falei também no início, um pouco da história de vocês, quando eu escutei no podcast de vocês, é muito parecido, o número 1 acaba se muito parecido coisas, com o né? que a gente passou em diversos pontos ali, né? Muito legal escutar isso. É legal, é muito legal você perceber e se espelhar e ver que, cara, é possível, então vamos seguindo, né? Cara, a gente fica muito feliz também, é uma honra e acho que é isso. As histórias, no geral, elas têm muitas coisas parecidas, gera identificação, porque a gente também começou... No nosso podcast, né? Quem quiser conhecer um pouco da nossa história, dá pra ouvir no episódio 1. Foi o episódio 1, né? Que a gente contou a nossa história. E a gente também, por muitos meses... do Raul. A participação do Raul. E por muitos meses a gente também não tirou salário, não ganhava nada. Às vezes pagando todas as nossas contas, sempre conseguimos pagar tudo. Nunca a gente atrasou nada.
muito menos salário, mas o nosso a gente atrasou há alguns meses. Então é isso, né? A gente se identifica e é muito legal poder compartilhar essa mesa com vocês hoje aqui. Legal. Mas, cara, pensando nessa conversa entre os projetistas, assim, por que vocês acham que não rola isso hoje? Por que não acontece? Se é tão importante assim, por que não rola? Será que é por causa do momento que vocês são contratados? Vocês são contratados quando a estrutura já está pronta, o projeto. Quem contrata vocês? É a equipe de obra ou a equipe de projetos? Nós temos hoje duas frentes, né, de contratação, digamos assim, né? Vem a demanda por parte da construtora, principalmente nesse ano de pandemia, né? Porque, como eu falei, a forma aumentou mais de 100%. Então, o capital que estava disponível naquele determinado empreendimento para a forma de madeira foi por água abaixo. E o cara não tinha mais grana. As construtoras falaram, não, definir isso aqui vai ter que fazer com isso aqui. Se vira. Aí não dá para comprar a forma para isso. E aí foi aí onde eles começaram a buscar a gente. Entendi. Buscando soluções mais racionais de se fabricar essa forma de algum jeito. Entendeu? Então, atrás de viabilidade de projeto, etc. E daí, assim, a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Então, a outra frente é a parte da contratação por parte da fábrica, né? Tá. Então, a fábrica, ela não tem como... Já tem algumas fábricas aí que tem uma equipe de projeto. Mas é aquela coisa, ou você é projetista, ou você é fabricante de forma. E normalmente na fábrica o cara é os dois, né? Então, os mais antigos tentaram manter uma equipe. Só que hoje, pelo que eu sei, acho que uma empresa só faz isso. E a gente teve, inclusive, batendo na porta deles, lá quando a gente começou. E não deu oportunidade para nós, lógico. Mas enfim, ele ainda mantém essa ideia, mas que assim, confessou pra gente que não é o melhor dos mundos. Tá? Mantém porque tá lá até hoje. Até porque eu penso o seguinte também. Se o cara fornece o material, não faz sentido ele pensar numa economia de forma se ele ganha no material. Sim. Ou faz? Faz. Você acha que faz? Faz. Depende, né? Depende da situação, né? Depende do cliente. Eu acho que faz se for em larga escala. Sim. Sim. Só que assim... Aumentar a escala da produção faz sentido ele oferecer, olha, tem esse produto aqui, mas você compra muito. É porque, como eu disse, a nossa parte de projeto de forma, quando a gente está conversando em off, ela é uma, vamos falar assim, é um mercado antigo que não é conhecido, né? O pessoal acaba não sabendo que existe. É bem pouco conhecido. Então, assim, se você procurar, como o Fábio falou, você vai achar tópicos de algumas pessoas, que foi o que eu comentei com vocês. Mas, assim, o que tem de projetista de forma, tem bastante. Só que ninguém conhece, porque eles trabalham em off, escondido, e não aparecem. E aí o que acontece? Fica um custo mais barato para as fábricas e tudo mais, porém não tem evolução no mercado. Porque aí você não consegue colocar ideias novas, você não consegue tentar fazer com que nem vocês estão fazendo algo diferente. Então a comunicação também às vezes acomodou daquele jeito, vamos tocar desse jeito e vamos manter, tá dando certo, né? Só que assim, como a gente fala, a gente enxerga que dá para fazer muita coisa, muito mais coisas de diversas maneiras, porém a gente precisaria entrar nesse mercado de uma maneira que as pessoas abrissem as portas. E assim, hoje a gente conseguiu entrar com algumas fábricas, a gente trabalha, a gente toca alguns projetos particulares, e aí vem esse ponto da economia, que é falar com os construtores. Só como você mesmo disse, a gente pega os projetos hoje, já está praticamente definido tudo, então a gente não tem como mexer muito nisso antes. Inclusive, por isso que a gente estando aqui, quando o Fábio comentou com vocês, é legal da gente estar aqui porque a gente consegue conversar diretamente, porque vocês abriram as portas para a gente conversar, que também é uma coisa que eu falei para vocês, o mercado da área estrutural é um mercado antigo, vocês são um escritório de pessoas jovens também, então assim, a facilidade é maior de entrar e conversar, assim, a gente não teria essa abertura em outro lugar, acredito eu. Sim. Então aqui a gente está tendo, então assim, começa por aqui, né? Então a gente vai plantando aqui para a gente tentar ir melhorando e num futuro não tão distante a gente está falando, tá tudo compatibilizado, né? Tudo na mesma ideia. Eu mirei bastante na RM+, justamente por conta do perfil de vocês, entendeu? Do que vocês têm no mercado e tal. Não obtive muito sucesso no início, né? Mas como eu falei, eu acho que eu fui depois com o tempo eu fui reformulando. Vocês são bem persistentes. Eu acho só um pouco. Fui reformulando até que quando eu cheguei numa pergunta ideal foi quando o Caio abriu
a janelinha lá no Instagram para fazer as perguntas. Eu falei, vai ser agora. A pergunta foi boa e vocês estão aqui hoje. Essa é a vantagem de ser uma pessoa acessível. Exatamente. Então, assim, isso que o Thiago falou, por exemplo, a Forma de Madeira hoje tem diversos projetistas freelance. Certo. Nós não somos a primeira e nem a única empresa, tá? Tem mais duas, né? Que a gente sabe, ativa duas. No Brasil. No Brasil, exatamente. Só que é o seguinte, sabe qual que é o ruim disso? O bom e o ruim, né? O bom é porque só tem a gente. O ruim é porque você está competindo com um cara que está trabalhando de short e chinelo, cobrando qualquer valor. O preço muito baixo. O preço muito baixo. Então, mas isso não significa que o produto dele é tão bom quanto o seu, né? O produto dele, ele é bom. Só que assim, não é tão bom. Porque assim, esse cara não vai se desenvolver mais. Ele está fazendo aquilo ali há 20 anos, 30 anos. E ele também, sozinho, ele não consegue escalar. Ele vai atender um cliente de cada vez. Não, e outra. Então, um limite de produção. Eu já tive relatos de cliente que chegou a atrasar faturamentos nosso, né? E eu liguei, né? Poxa, passa um tempo, eu liguei para conversar, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Aí o cliente chegar e falar assim, Fábio, cara, obrigado por vocês não tá deixando de mandar projeto para nós. Aí mas por quê? Não, porque eu tive um problema de caixa e eu não tô podendo te pagar e vocês mesmo assim estão mandando um projeto para nós. Eu falei, tá, mas não é porque você não tá me pagando que eu não vou continuar o projeto, eu não vou abandonar. Ele, não, cara, os projetistas no mercado, se eu não pagar aquele pavimento que ele executou, ele não projeta mais, vai embora, me deixa na mão. Então existe no mercado hoje essa cultura de pagar pouco e ainda aquele receio de que eu só te pago se você entregar até tal X, entendeu? Então assim, por conta dessa demanda, então a gente está até revolucionando um pouco nisso também, porque atendimento ao cliente, você está contratando uma empresa, fica tranquilo. Sim. Tá? Que aqui, não é porque a gente entende essa solução justamente porque quando a gente volta lá atrás, a gente passou por problemas também, de ficar pagando as contas tudo certinho, mas assim, a gente entende que tem seus altos e baixos. Então, quando chega um final de ano, início de ano, poxa, os caras têm uma folha de pagamento monstruosa, entendeu? E outro, o cliente dele talvez possa estar atrasando também. Sim. Então, eu costumo falar que é o seguinte, a venda do projeto, a negociação ali, você me passa um projeto, eu projeto e te entrego, ela tem que transcender isso e ir às vezes até o pessoal também. E entender a condição que aquela empresa está passando, entendeu? No momento, até financeira também. Então isso estreita muito a relação com os clientes e isso coloca a gente em outro patamar. Relacionamento. Exatamente. Cultiva um relacionamento, né? Exatamente. É parceria, tem que ser parceria. E parceria é mão de via dupla. Então, se hoje... O que você pode me ajudar? Muitas vezes, né? A gente foi contratado para fazer lá o projeto, chegou na obra, o engenheiro, poxa, cara, eu tive um problema aqui na periferia da obra, que nem estava contratado. Você não consegue fazer um projeto para mim? Aí o Thiago vai lá, faz, não cobra nada, entendeu? Porque esse cara, como a gente estava conversando, esse cara ele vai para outra construtora e te leva. Poxa, aqueles caras ali fizeram um projeto garfo, por exemplo, projeto de garfo, entendeu? Então eu falo assim, é uma coisa que um projetista meu vai gastar 1 hora e meia ali para fazer, não tem problema, faz. Eu acho que tem coisas e coisas, né? De repente, às vezes quando a gente tá falando de aditivos, esse tipo de negócio, não é muito comum até a gente também cobrar aditivo. Acho que alguns trabalhos dá pra gente absorver. Sim, sim. E justamente você trabalha na parceria, porque você sabe o LTV do cliente, né? Tudo aquilo que ele pode te dar na vida. Então você tem que fazer essa avaliação. Falar aqui pro pessoal que de repente não conhece a sigla, LTV é o Lifetime Value. Quanto tempo que aquele cliente fica na sua carteira de cliente, né? Quanto tempo ele vai ficar ali como cliente? O valor do cliente no tempo. Então, você tem que pensar na relacionamento que você está criando com ele também, e às vezes vale a pena. É que nem quando você vai comprar ali algo na padaria ou na feira e o cara te dá uma azeitona para provar. Aquela igual restaurante que a gente vai mais 30. Quase todo dia aqui, tem a sobremesa de graça. Tem a sobremesa, a gente vai lá, compra o almoço e ganha a sobremesa sempre. Então, acho que isso tem que transcender mesmo, entendeu? Porque... como o Thiago mesmo, a gente fala assim, a gente não está construindo uma empresa para ficar 10 anos, entendeu? A gente está construindo uma empresa para a vida.
Lógico que a gente não quer ficar trabalhando a vida inteira, né? A gente quer que elas andem sozinhas depois, né? Mas assim, a gente quer construir um nome também. Sim. Então, e hoje, 5 anos depois, a gente percebe que a coisa tá dando fruto, porque você recebe ligação de vários estados do país. Pô, te achei no Instagram, vi uma postagem sua no LinkedIn. Ô, fulano, um engenheiro daí de São Paulo, veio aqui para Maceió, por exemplo, e daí trabalhou com um projeto de vocês aí, e ele quer implementar aqui. Poxa, isso é legal, entendeu? Acaba sendo orgânico, né? Acho que prospecção comercial é sempre importante para você acelerar o seu crescimento, conquistar clientes, para você ficar conhecido no mercado, principalmente para quem está começando, quem é pequeno e precisa conquistar market share, mas depois é um trabalho que a prospecção se torna só uma parte ali do comercial, mas sim. Eu acho que a gente também ganha muito com indicação e entregando um bom serviço. Sim. Acho que em projeto, muito forte, engenharia, no geral, a gente é um relacionamento, é uma relação de confiança. E aí o melhor marketing que a gente tem é entregar um bom projeto para que o cliente indique a gente para outros clientes ou que faça novos projetos com a gente. Acho que esse é o principal. Sim. E aí, antes de tudo, você precisa da prospecção para conquistar, né? Depois manter e conquistar novos. Mas se você não fizer esse trabalho aí de relacionamento com os atuais, não dá para depender só dos novos, né? Uma hora vai acabar, né? Sim, exato. O primeiro, a gente sempre falou dessa questão de estar em loco, né? Que é um processo comercial, isso também. Iniciou no segundo projeto que a gente começou a fazer lá no começo, que a gente estava numa obra em São Bernardo do Campo e chegou um fornecedor lá, a equipe técnica de um fornecedor. E a gente começou a ver como que ele estava tratando com a equipe de engenharia de obra, né? Falou, pô, a gente não quer um tipo de atendimento desse, entendeu? Enquanto a gente puder fazer nós mesmos o atendimento, a gente vai fazer. Quando a gente não puder mais, a gente vai botar uma equipe extremamente capacitada e vamos cobrar muito um comportamento decente dentro do... Inclusive, esse engenheiro da obra que a gente fez em São Bernardo, que foi a segunda, ele, depois de 4 anos, aí mudou de obra, empresa, ligou pra gente essa semana pra gente trabalhar com ele numa obra. Não, isso acontece muito, cara. Acontece muito, porque as pessoas vão mudando de uma construtora para outra, então vai abrindo portas, né? Vai abrindo portas. É verdade. Cara, mas voltando àquele assunto lá da economia, vocês acham então, porque a gente está falando aqui de uma revolução no mercado, então, né? Sim. Algo inédito. Vocês acham que o trabalho de vocês deveria entrar antes nas construtoras? No caso de vocês aqui, que é a parte estrutural, sim. Pelo menos uma consultoria. Sim. Tá? Mas a consultoria de vocês para o projetista de estrutura ou para a construtora? Não, para o projetista de estrutura. Porque a construtora, ela contrata o projeto, tem lá o arquiteto. Acho que ele está tentando se vender aqui pra gente. Eu senti isso, né? Eu ainda vou fazer que você acha, curso seu lá, eu vou aperfeiçoar isso daí. Se você fizer meu curso, com certeza você vai conseguir. E eu vou vender pra você. Inclusive, para quem não sabe, em off tem uma cadeira de madeira. Querendo me vender uma conceito cadeira 3D que eu vou comprar. Em negociação aqui em off. Eu tô vendendo aquela cadeira do escritório, pra quem não conhece, tá no Instagram, tá? A gente postou. Tô vendendo pra ele também. Tá rolando vários negócios aqui. Falei que eu compro, vou fazer um curso dele e vendo pra ele de volta. Mas enfim, o ideal é o seguinte, porque a construtora, ela quando ela vai executar aquele projeto ali, se ela for a proprietária da obra, ela tem aquele projeto arquitetônico e daí ela contrata o projetista de estrutura. Neste momento seria interessante uma consultoria da forma de madeira, né? Lógico, depois da equipe ter desenvolvido já um pré-estudo ali, né? Onde você já tem basicamente uma geometria daquela estrutura, a contratação da consultoria de forma de madeira seria importante para dar uma apontada, né? Digamos assim, aqui não dá para fazer isso, dá para diminuir aqui ou aumentar ali, entendeu? Então uma consultoria seria interessante para isso, porque aumenta muito a economia. Vocês já pensaram em, por exemplo, tentar prospectar os escritórios de cálculo estrutural grandes, tipo a gente, e outros, e oferecer uma consultoria gratuita para eles te conhecerem, ver o valor que você pode tentar gerar para o nosso modelo de negócios, entendeu? E aí tentar trabalhar em alguma coisa rentável em cima disso com uma primeira amostra grátis.
Sim, não. Mas é uma ideia. Você falou, você deu uma puta Mas ideia. É uma ideia muito boa. Porque assim, ó, como eu falei em off lá para vocês, a ideia começou no seguinte, eu comecei a estudar os projetos de estrutura para poder fazer os orçamentos de forma. Daí eu comecei a analisar padrões, né? Ficar o dia inteiro ali na tela do computador ali, eu comecei a analisar padrões. Eu falei, poxa, pavimento de baixo o cara manteve essa altura de viga. Nesse pavimento, que é garagem também, por exemplo, cara, não mudou nada aqui. E com um pouco de visão que eu tenho de estrutura, eu falei, cara, não tem nada de diferente aqui. O carregamento é o mesmo. Por que ele alterou? Ele alterou aqui, o cara vai ter que comprar forma nova, para que não tinha necessidade de 2 centímetros a mais numa viga, ou 2 centímetros a menos, ou 1 centímetro a mais na laje. Porque quando você muda a altura da laje, você mudou a altura do painel de viga, perdeu toda a forma. Entendi. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, foi quando eu comecei a criar essa coisa na minha cabeça. Poxa, mas e se o pessoal de estrutura começasse a pensar na forma também, de madeira, né? Eles iam economizar muito. Aí eu comecei a conversar com os clientes no mercado, né? Com os gerentes Os clientes, no caso, o pessoal da obra. O construtor. E o pessoal da obra também. Aí o pessoal, poxa, mas aí você tinha que falar com o estrutural. Eu falei, coloca com ele. Né? Mas aí essa galera acabou que tipo, não levando muito para frente. E agora com a sua brilhante ideia, eu vou começar a ver essa questão. Ô, Fernando, a gente que está prestando a consultoria para ele. Já começou agora o negócio. Porque é que eu falei para vocês, o acesso é muito difícil. É muito difícil você conseguir entrar em contato. Até brinco que ele faz a parte estrutural, o Fábio. Eu falo para ele assim, quando eu pego um projeto, eu vejo algumas alterações, eu vou passar para os meus projetistas, eu falo, xinga ele ali. Aí ele brinca, por quê? Eu falei, porque assim... Eu defendo a classe. E ele defende bastante. Porque eu falo, são detalhes que realmente, se fosse só compatibilizado mesmo, tendo aquela ideia no anteprojeto, alguma coisa, a gente poder pegar esse projeto e falar, não tem como mudar isso, porque normalmente são alterações mínimas, são centímetros, 2, 3... pouca coisa, né? São coisas não vai que fazer tanta diferença no consumo de concreto, vocês querem dizer, e na forma muda totalmente. E é o que eu falei, só para entrar no contexto da forma, a gente participa de negociações, a gente conversa com o pessoal de obras, construtores, gerentes e tudo mais. Assim, toda a parte do mercado, o metálico, como eu estava falando, metálico, você não consegue negociar, é um preço fixo, você não consegue trabalhar em cima disso. Concreto, dificilmente você consegue um preço. A forma é a única parte da obra que realmente a gente sente, assim, dessas primeiras, que o pessoal consegue sempre tenta sugar, vamos dizer, tenta diminuir esse preço. E aí a gente explica, não dá para fazer, porque se eu fizer, acontece isso. Aí a gente começa a entrar nesses contextos do estrutural. Se mudar 1 centímetro daqui, ficaria igual, era a mesma forma, não precisa mandar. E como a gente falou hoje, a forma tá mais que dobrou, né? Então, acabou que se a gente tiver isso, e essa ideia do Caio, achei super interessante, e ele que acabou vendendo pra gente uma ideia aí, porque aí a gente vai ter que pegar e tentar falar com eles agora, falar, passa uma ideia de um projeto X e a gente só tenta ver. O que vocês podem fazer? Prospecta a construtora, pergunta quem que é o projetista da estrutura, vai lá, bate na porta e se apresenta de graça. Então, mas a gente... agora eu não sei se eles aceitariam. No início, quando a gente batia nas portas das empresas, construtores e falava que a gente... era uma empresa que chamava Sama Engenharia, no começo, ninguém nem olhava na nossa cara. Não sei hoje. Mas hoje vocês estão num patamar diferente, você já tem portfólio, entendeu? Então, talvez. A gente poderia tentar. É que eu falo que o pessoal da estrutura é um pessoal mais difícil de acesso. Eu brinco com ele que a gente que é de forma, às vezes, ultimamente, nesses últimos tempos, principalmente, a gente tem recebido muita revisão de projeto. Porque, não sei se é devido à correria ou muito volume de trabalho, a gente recebe muita revisão e às vezes a gente tem que ligar. A gente liga, você vê que o pessoal não gosta de que ligue, que a gente tenha essa comunicação. A aceitabilidade, então, assim, porque parece que você está querendo meio que apontar alguma coisa no trabalho dele. E não é a ideia é melhorar, né? Só que ainda assim a gente sofre isso sim. A gente mirou em você justamente pela essa... a gente sempre viu essa receptividade, né? Vocês estão sempre inovando, estão sempre buscando profissionais, ideias, etc e tal. E o pouco que a gente conhece do mercado estrutural, existe um pouco de resistência, mas assim, a gente vai tentar.
Então, assim, como vocês sempre já se mostraram mais abertos, eu falei, pô, vamos tentar na RM. Talvez seja o caminho, a abertura que vocês precisam para mostrar para o mercado. O pessoal assistindo o podcast, eu acredito que vai ter algum funcionário ali, alguma empresa vai falar... deixa esses caras virem falar. Sim, porque, como a gente estava falando, essa questão da economia é algo que impacta diretamente na contratação do empreiteiro. Mas assim, falando em termos de economia, vocês têm noção, assim, em termos de porcentagem? Por exemplo, numa obra, a estrutura custa cerca de 20% a 30% a construção, né? Não o projeto. Custa cerca de 20% a 30% da obra inteira. E a forma de madeira? Forma de madeira... Proporcionalmente, a obra como um todo... Quanto, na obra como um todo, antes estava calculado em torno de 2%, 2 a 3% mais ou menos. Que é mais ou menos 10% ali da estrutura. E antes. Hoje a coisa você pode... porque aumentou mais do que 100%, né? Foi de 55 para 130. Por isso que eu te falei, nos últimos 12 meses a base de dados está sendo refeita. Então, Fernando, custa aí cerca de mais ou menos 6% da obra? Sim. Se você chegar hoje pro teu cliente, você hoje, RM, chegar pro teu cliente e falar assim, quantos por cento está custando a forma de madeira? Ele vai fazer fácil, porque ele tem lá o budget dele lá da obra dele toda e ele vai ter o custo da forma. Ele vai lá só simplesmente analisa quanto que é, entendeu? E eles sabem, como eu te falei, o fato da forma estar tão cara, se houver como racionar essa forma, né, fazendo uma estrutura mais econômica, nesse sentido, né, mais equalizada, mais padronizada, você vai economizar na forma com certeza. E automaticamente o cliente ele pode fazer uma contratação melhor de uma mão de obra, ele pode fazer uma contratação melhor do metálico, de tudo, até do próprio engenheiro lá, entendeu? Porque a gente sabe que está tudo relacionado. E o projeto de vocês cobram por metro quadrado de área construída? Sim e não. Sim, porque é um parâmetro, né, o metro quadrado, que é o que a gente projeta, em metro quadrado. E não porque a gente leva em consideração alguns critérios, né? Por exemplo, que é um dos itens que a gente vai citar aí depois, painel cambotado, né? Que é viga curva, pilar circular. Sim. Tudo isso complexidade do trabalho. Assistência técnica, né? Que é uma coisa que a gente faz muito. Acompanhar ali, conversar com o engenheiro, conversar com o mestre, o que você está achando do projeto, como que está isso aqui. Pega a ideia lá da obra, leva para dentro do escritório. Porque às vezes a gente idealiza ali uma forma de um pilar, que na hora que o cara vai projetar, o mestre chega lá com 50 anos de experiência, o cara fala, se você fizer assim, fica melhor. Aí a gente leva para o escritório, calcula, vê a estruturação, fala, não, passou. E a gente vai e faz. Economiza a forma, melhora o rendimento da obra. Então, por isso que a gente falou, essa de estar dentro da obra é muito bom, porque você traz muita coisa boa de lá. Uma frase que a gente fala bastante assim, o papel aceita tudo. Sim. Então, assim, a gente pode desenhar diversas coisas, projetar diversos tipos de maneiras, porque a gente às vezes pensa muito além do que é necessário. E aí, quando a gente vai para a obra, a gente vê que não precisa de tudo isso. Tem outras maneiras de ser feita. E é por isso que hoje, como o Fábio disse, a gente faz a parte de consultoria, a gente não tem ninguém, a gente faz realmente eu e ele que acompanha, porque a gente quer sentir e trazer isso para os nossos projetistas. Aí depois a gente vai treinar o projetista também para fazer esse tipo de consultoria, porque a gente não quer ter uma pessoa específica para fazer, a gente quer a pessoa que projeta. Porque ela vai sentir, ela vai saber o que é. A gente sempre brinca, né? Quando a gente leva os projetistas as primeiras vezes na obra, o pessoal olha para a obra e fala, é tudo isso? Porque a gente projeta uma planta A1, A0, aí o cara olha aquilo ali e depois vai para e fala, caminhões carregados. Que é isso, né? Então, tipo assim, é um mundo à parte, né? Então, é por isso que a gente fala, e o impacto de um projeto de forma mal feito, você para uma carpintaria, para a produção de armação, você perde concretagem, então assim, o valor que ela atrasa a obra e acho que num dos podcasts que eu ouvi de vocês, depois o boleto vem, né? Então assim, as coisas têm que vir, têm que ser feitas certas. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o projeto e valorizem, porque realmente é importante. Ele parece uma coisa simples, não é tão valorizada, mas ela é muito importante e é o que realmente
molda a estrutura inteira, é o que vai dar o acabamento final. Se tiver um ótimo acabamento, dependendo do pavimento que for, nem revestimento precisa ter. Então tudo isso tem que ser valorizado, tem que ser pensado dessa maneira. E um detalhe, nós somos uma das únicas empresas que quem dá consultoria também projeta. Porque, como a gente estava falando desses outros, dos projetistas que tem atualmente hoje no mercado, ele projeta, ele não dá consultoria. E quem dá consultoria não projetou. Então, tem certas coisas que o cara que está dando a consultoria, ele tem lá o conhecimento dele e vice-versa, mas estão em mundos separados. Tem que ter as duas visões, né? Exatamente. Então, o mundo de obra é um, o mundo do escritório é outro. Sim. Então, você tem que tentar trazer os dois o mais próximo possível. E isso que a gente faz hoje. A mesma coisa vale pra gente aqui. A gente fala muito isso, que o papel aceita tudo. Então, às vezes você coloca lá uma armação, na obra você não consegue fazer. Então, a gente precisa ter a visão do campo e da obra para saber se aquilo que a gente está fazendo é fácil de execução, entender qual que é a mão de obra da obra, que é bem diferente da mão de obra de projetos, e saber também se aquele projeto está claro para quem vai executar. Sim. Ou se ele vai ter dúvidas, né? Acho que também tem... Isso aí é É sensacional. o tradicional querer botar uma barra grossa com um raio de curvatura pequenininho. Não vai. Não vai, exatamente. Aí você quebra o pessoal. Mas vocês têm hoje, vamos fazer um case aqui, já vender o negócio de vocês, hein? Ó, vocês têm hoje um número de quantos % vocês conseguem economizar no consumo tradicional de formas de uma obra que não tem o trabalho de vocês, por exemplo? Cara, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês aí, que eu vou mostrar pro Raul depois, ali, naquele pavimento que eu te mostrei... Em um pavimento só? Em um pavimento. Ali dava para economizar uma média ali de uns 600 metros quadrados em um pavimento. 600 metros quadrados. Pilar, viga e laje ali. Isso paga o projeto de vocês. Paga o meu e o seu. É o que eu tô falando para você. Essa racionalização paga o teu projeto de estrutura. Entendeu? Porque o meu já está embutido no material. 600 metros quadrados. Em um pavimento. E o metro quadrado tá quanto? R$135. Faz uma conta rápida aí. Cara, Um pavimento aí, só, imagina um prédio todo. isso é um pavimento. Em um pavimento. Porque assim, o que acontece nesses casos, a mão de obra, a gente pode, muito simples, pegar e falar, reaproveita para cima e corta. Só que assim, a obra, quando é fechada, ele tem o empreiteiro que vai fazer a obra, ele é contratado pela forma pronta. Então assim, qualquer corte que ele for fazer, ele vai cobrar. E aí essa cobrança vai ser repassada, no caso, para o construtor, e às vezes ele vem até a gente com boleto, como você mesmo disse. E aí, só que aí a gente vem e pauta falando, não tem como, foi estudado dessa maneira. Então assim, se tiver isso antes, todo mundo ganha. Assim, com certeza todo mundo ganha. E aí o cliente final, com certeza, vai ser o mais beneficiado, né? E aí uma pergunta, no projeto de forma também vai o projeto de escoramento ou é um projeto à parte feito por outro profissional? Então, o projeto de escoramento é um assunto que eu sempre falo com o Fábio, a gente conversa bastante com o pessoal, a gente fala até que é os metaleiros, né? O pessoal que a gente fala. E assim, eles que são responsáveis por essa parte, é claro que em conjunto com a forma, porque tem que ver a resistência do material da forma e tem que ver a resistência do material metálico. Que é uma coisa que também a gente está tentando fazer. Eu falei pro Fábio, eu estava conversando com o pessoal de uma empresa grande de metálico e eu estou com uma obra grande também deles, que eles estão juntos. Na verdade, estão umas 3 obras deles. E eu falei, pô, vamos sentar e vamos conversar, porque assim, a gente sofre bastante. Hoje a gente faz a paginação, passa os projetos para eles compatibilizarem e passarem para a obra. Só que a comunicação ainda era muito, muito básica, a gente não chega a sentar e pensar junto, analisar, ver como poderia ser melhor, porque, como eu falei, a gente tem algumas ideias na nossa parte de madeira, porém tem algumas soluções de metálico que poderia ser melhor, tem algumas condições melhores. Então, se a gente sentar e organizar isso também, parte de escoramento, não só escoramento, como algumas formas, dependendo do pavimento que for ser metálico, vale mais a pena até pela redução, né? Então essa parte de escoramento eu também estou tentando marcar um papo com o pessoal para a gente poder tentar alinhar esses detalhes, né? Porque ainda falta bastante. Você vê que não é uma coisa que acontece. O pessoal não se fala. O projeto ele só é repassado para a gente, passa para a obra recebe, passa para o pessoal do metálico. Eles fazem a paginação e o material simplesmente chega. Mas poderia ter algumas ideias de poder compatibilizar isso antes a gente, para poder fazer um estudo melhor. E aí passar para a obra o resultado melhor também, né?
Você tem um número assim de maior economia que vocês já tiveram, já entregaram para um cliente em reais, assim? Não, ainda não documentei isso ainda. Mas... É um negócio legal para mostrar. Mas em metros quadrados, sim, né? A gente sempre fala em metros Coloca em quadrados. metros. Então, acho que é interessante vocês pegarem metro quadrado e converter para real, porque sim, aí tá bem. dói mais no bolso, o cara já entende logo. Não, são tantos verdade. milhões. Aqui na RM a gente usa muito isso, tem um case nosso que a gente economizou, isso em 2015, 2 milhões de reais no consumo de concreto e aço. 2 milhões de reais a gente economizou. Isso em 2015, quanto seria isso hoje? Muito mais. Então, cara, absurdo. Então acho que quando você mostra isso pro cliente, e acho que mais palpável, né? Fica legal para a gente colocar esse desafio aqui no mercado, mostrar a importância em reais, quanto a gente está economizando, quanto a gente está reduzindo de consumo. Aí vale para o projetista de estrutura ser mais consciente, pensar nisso, mas vale apresentar para quem está construindo também para entender, porque no fim é ele que vai gastar menos ali, né? Sim, exatamente. E a noção de dinheiro é muito mais fácil do que a noção de metros quadrados. Animal, isso aí, cara. Então dá para economizar bastante em formas também. Dá. A grande novidade pra gente também. A gente sempre preocupa com isso, né, Raul? A gente aqui da RM, o Raul tá aqui assistindo. Raul, não é verdade? A gente se preocupa bastante com isso também. Tantos milhões, assim, no pavimento só com a forma, a gente não sabia o custo da forma, né? A gente sempre acaba olhando mais, tava conversando com você antes, né, Fábio? Mais com o consumo de aço e concreto. Mas a gente sempre olha, poxa, aqui, olhando mais para o lado da produtividade, para que de repetição de forma e tal, não precisar fazer novas, né? Mas a gente nunca fazia, vocês têm os números aí, né? De quanto vale, quanto subiu. E uma pergunta técnica. Quando vocês pegam um projeto estrutural, eles descrevem lá quantos metros quadrados de forma tem em cada pavimento? Ou vocês têm que fazer essa conta? O TQS hoje, por exemplo, passa, né? ele libera lá. Só que assim, não só o TQS, o EBR, que todos eles saem. Só que eu nunca analisei a fundo se aquela quantidade de forma ela é contato ou já está em área de contato que eu digo, né? Não? É área de contato? Então tá errado. O consumo vai ser um pouco maior. E ainda tem um detalhe, por exemplo, ele não analisa o reaproveitamento. Então, por exemplo, se você tem um pavimento aqui e o software te soltou que lá vai ser 1.000 metros quadrados de forma, tem que incluir nesses 1.000 metros os travamentos, ou seja, vai ter um volume um pouco maior. Quando você vai para o pavimento de cima, se for mais 1.000 metros quadrados, é 1.000 metros quadrados que ele não está levando em consideração se dá para reaproveitar alguma coisa lá de baixo. Entendi. Então, é uma questão muito analítica. A gente sempre fala, né? Poxa, os foguetes estão indo para o espaço e voltando sozinho hoje e a gente ainda tem que fazer muita coisa ainda, o ser humano ali analisando, né? Então, assim, a gente tenta automatizar o máximo que a gente pode lá dentro também, mas essa parte analítica ainda é feita a olho ainda. Sim. Ainda precisa do engenheiro, né? Precisa, é muito necessário. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos lá, Caio, tem mais alguma coisa técnica que a gente Então, a gente tem 1 milhão de perguntas a mais que a gente gostaria de fazer. Sério mesmo, por mim esse podcast podia ter umas 2 horas. Mas acho que a bateria aqui não vai aguentar isso tudo. É muito assunto. A gente pode fazer um episódio 2. Fazer episódio 2. O pessoal... Episódio 2, as perguntas que tá aí. Eu queria o Raul tá aqui só pra ver essas perguntas. E quer alguma específica que a gente manda aqui? Deixa eu ver. Não é sempre que o Raul tá no auditório aqui, então... Temos a visão do diretor aqui, ó. Vamos ver a pergunta aí. Acho a penúltima legal. Qual é o elemento mais complicado? E a 5 também. A 5 é a... Tá. A 5 já meio que falou, meio que vamos falou. sintetizar tudo. Acho que é uma Então vamos lá, pra fechar, 2 perguntas aqui, ó. Qual é o elemento mais complicado, o elemento estrutural mais complicado para a produção da forma, para vocês produzirem, e o que aí vale o recado aqui, porque a gente tem muito projetista de estrutura que nos acompanha aqui, né? O que os projetistas de estrutura podem fazer para facilitar a execução das formas e reduzir os custos do empreendimento? A gente falou um pouco sobre isso, mas passa o recado para a galera aqui. Posso responder? Pode. Nesse caso aí, o projetista de estrutura está 100% livre, tá? Que é o seguinte, o mais complicado hoje, tanto para projetar quanto fabricar, é a cambota, né? Que é o elemento curvo, seja ele pilar, vigolagem. Onde tem raios, tem ângulos ali, isso é extremamente complexo para projetar e fabricar. E quando você está numa situação dessa, o projetista estrutural aí
não tem o que fazer. Ele está simplesmente estruturando Pedido arquitetônico. uma solicitação da arquitetura. Então, assim... Se fosse depender da gente, era tudo quadradinho, né? Sim, com certeza. Ainda bem que existem os arquitetos, senão... Exatamente. Mas respondendo a pergunta, a cambota é a mais complexa. Mais difícil. Inclusive, ela custa 2,5 vezes o valor de uma forma reta, padrão. Ai. Entendeu? Geralmente Derruba a aquele... produção. As escadas estão sendo caras, né? Geralmente aquele design arrojado sempre deixa a obra mais cara, né? Sim, Vale com para certeza. vocês, vale para a Sim, estrutura sim. também. Sim. E tem alguma coisa que você pode passar para os projetistas assim, que isso está na mão de vocês, se vocês podem fazer, pessoal de estrutura? Um bate-papo, uma consultoria, se for o caso, dependendo da estrutura, né? Poxa, se você está lá desenvolvendo já, estou no projeto, na análise, no pré-executivo ali, dá uma olhada aí pra gente, vê o que dá para fazer, o que dá para melhorar, a gente pode fazer isso daí. Entendeu? Que esse é o intuito, levar, por isso que eu falei que esse podcast aqui, esse assunto, ele é novo, porque isso nunca foi discutido mesmo. Sim. Entendeu? É uma equipe de projetos de forma de madeira, auxiliando o projetista de estrutura, né? Como o Thiago falou, não é apontar, como muitos acham que pode ser, não é apontar, é auxiliar. É aquela troca, né? Por exemplo, você vai fazer um projeto de estrutura, você dimensionou uma viga aqui, você chega ali no Fernando ou no Raul e fala, eu consigo melhorar aqui, entendeu? Aí ele vai lá e te ajuda, compartilha a informação, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Buscar uma consultoria de forma seria interessante. Legal. Aí quem precisar é só buscar vocês então. Com certeza. É isso então. Caião, tá bom, né? Falamos bastante coisa aqui, se o pessoal pedir. Pois vamos deixar um desafio. Se tiver muitos comentários aqui no YouTube pedindo que o pessoal aqui volte, a gente vai gravar um parte 2. Episódio 2, com novas perguntas. Aproveite perguntas. E aí o Raul vai ajudar a gente a fazer novas perguntas. Aí o Raul Pode participa. até deixar em aberto para o pessoal perguntar também, que a gente responde, não tem problema nenhum. A ideia é disseminar conhecimento. Boa. Bom, galera, redes sociais, como é que a gente acha vocês aí? Quem quiser contratar, chamar para consultoria, como é que faz para achar vocês aí? LinkedIn e Instagram, né? @ossamoengenharia de projetos. Vocês podem colocar lá que a gente tá lá. A gente não é tão ativo, mas temos as nossas páginas no ar. O site está precisando de uma reformulada aí, mas esse ano a gente vai melhorar ele. Porque a gente tá mais no LinkedIn e no Instagram e Facebook também. Né? Legal. Mas a gente está sempre postando algumas coisas lá. @Ossamo Engenharia. Ossamo com 2 S. Maravilha. E o RM quer falar hoje, Caio? Os nossos? O nosso, a gente tem o nosso perfil no YouTube. Vou virar aqui que mudou a câmera. A gente tem o nosso perfil no YouTube, RM+ Projeto Estrutural. Tem no LinkedIn também. E tem no Instagram, que é um pouquinho diferente do Instagram, né? RM+ Projetos. Aí tem o meu perfil no Instagram, que é o @c.aguiar.estruturas, e no YouTube, prof.aguiar, Prof. Caio Aguiar, e tem o do Fernando, que fala muito de negócios para engenharia. O meu é @falamaisgg, e lá eu vou passar para vocês uma visão um pouco diferente da engenharia, uma visão mais de negócios, vendas, para complementar o que a gente está falando aqui, a parte técnica. E aprender que engenharia se vende sim. Engenharia se vende sim, eu posso mostrar para você como é que é. Tá bom? Acho que fechou, né, Caião? Cara, fechou. Muito obrigado aí a participação pelo bate-papo. Foi um prazer conversar com vocês, conhecer mais a história de vocês, que acho que com certeza vai servir de inspiração para muita gente que está começando aí. E que surjam mais podcasts aqui para a gente poder compartilhar conteúdos importantes e mostrar para o mercado visões novas, né? Visões diferentes que a gente pode trazer de economia e de transformação para o nosso mercado. Obrigado aí pela visita, viu? Obrigado a vocês, estamos à disposição. Obrigado aí. E agora, galera, até o próximo podcast, então. Até o próximo podcast. E não deixem de se inscrever no nosso canal no Spotify e no YouTube e deixar o seu like. É isso aí, contamos com vocês. Valeu!